Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Que bom que você está aqui. Pode se assentar. Estamos felizes com você aqui conosco nesta noite, nessa nova maneira de ser igreja, com espaçamento aí. Mas tudo isso logo, logo vai passar. Amém, amados? É que nós temos que enfrentar isso e saber que nós temos que esperar as coisas acontecerem. E eu sei que você não, apenas eu, né? Nós às vezes temos dificuldade de esperar. Como é difícil ficar esperando, querido, alguma coisa. Combina com alguém um horário e ficar esperando, né? É lógico que isso não acontece com você, mas eu te pego tal horário, chega lá, a pessoa não está pronta, você ficar esperando. Como é difícil esperar. Alguém tem dificuldade de esperar? Será que só eu? Alguém tem? Que é a hora da confissão. Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Como é difícil esperar. Como é difícil esperar as coisas que Deus falou para nós se concretizar, se cumprir na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Justamente sobre isso. Algum tempo atrás eu ministrei sobre isso. Tempo de esperar. O tempo de espera. Como é difícil esperar. E nós estamos vivendo assim um tempo esperando. Pastor, será que logo, logo nós vamos voltar ao culto normal? Será que vai passar logo? Querido, como é difícil esperar. Eu quero ler dois textos na palavra do Senhor, que está no Evangelho de João. Os dois textos do Evangelho de João. Como a gente tem pregado no último mês inteiro aí, né? Vou pregar sobre o mesmo cidadão, pastor de novo. Já pensou, né? Mas eu quero fazer uma correlação nesta noite aqui. Evangelho de João, capítulo 11, versículo do 1 ao 6. E depois nós vamos ler João, capítulo 21, do 1 ao 14. Evangelho de João, capítulo 11, do 1 ao 6. E João, capítulo 21, texto um pouquinho mais longo. Diz assim a palavra de Deus em João, capítulo 11, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isto, Jesus disse: essa doença não achará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Maria e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois que ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou ainda mais 2 dias onde estava. E João capítulo 21, um texto um pouco mais longo. Quero que você acompanhe. Estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim, Evangelho de João capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e deu 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: trago algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Aleluia.
Vamos estar orando mais uma vez. Pai Santo, nós estamos felizes por estarmos aqui nesta noite. Estamos felizes, Deus, pela Tua presença nesse lugar. Estamos felizes, Deus, porque o Senhor sempre faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Deus, mediante isso que nós lemos aqui, nós queremos que a Tua palavra é poderosa. Nós queremos que a Tua palavra é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, juntas e medulas. É como uma espada afiada de 2 gumes. Por isso, Senhor, nós dependemos de Ti. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero confessar a vocês que eu estou ansioso para que tudo isso logo passe, que a gente possa voltar às atividades normais, poder abraçar, cumprimentar, né? E poder recebê-los ali com carinho, com expressão de gratidão. Mas como é difícil esperar. Muito tempo, é uma situação muito complicada. Tem um meu irmão que entrou com um pedido de aposentadoria. Essa semana ele falava comigo assim: mas está tão difícil esperar. Querido, mas é muito difícil às vezes esperar uma cura física, que há tanto tempo você está pedindo para o Senhor e isso não acontece. Tão difícil depois que você faz uma entrevista de emprego e está lá esperando uma ligação, esperando. Olha, uma gravidez, esperando até chegar o tempo, a compra de um bem, de um carro. E os textos que nós lemos são 2 textos completamente diferentes um do outro. Mas analisando, para mim, no fundo, eles tratam a mesma coisa. Uma das coisas mais difíceis da caminhada cristã, os 2 textos tratam a mesma coisa: aprender a esperar. Aprender a esperar. Você estuda tanto tempo para um vestibular, para fazer o Enem aí, para o vestibular, passa um ano estudando, mas a prova é muito rápida. A prova é muito rápida. Agora nem casamento está tendo, ia ter alguns casamentos, foram transferidos para o final do ano. Mas a jovem vem e se prepara, vem antes, procura o ministério pastoral e fala nisso: pastor, nós queremos fazer assim, desse jeito, e planeja, tal. E vê o vestido, a daminha de honra e tal, procura o promotor, a moça que vai ajudar a entrar ali, né? E vamos fazer assim, fazer desse jeito. É tanto tempo de preparação, mas no entanto a cerimônia demora no máximo 1 hora. Não pode passar disso. Nesse texto, um dos textos que nós lemos, que eu tenho pregado, ministrado, o Senhor tem colocado isso constantemente no meu coração, querido, é sobre Lázaro, que ele fica doente, mas suas 2 irmãs, Marta e Maria, tinham um amigo perfeito. Jesus era um amigo perfeito. E às vezes eu fico pensando, nós reagimos exatamente assim. Com Jesus tudo se resolve. Não, agora sim, eu tenho um amigo como Jesus, agora está tudo resolvido. Estou numa célula. Você que ainda não foi no encontro, está esperando assim que acabar isso aí, querido, nós vamos fazer o nosso encontro que estava programado. Aí você está esperando. Às vezes está liderando uma célula, esperando alguma coisa. Pastor, minha célula agora está sendo online. Glória a Deus, querido, tem que ser assim mesmo. Querido, mas Deus não age na hora que nós queremos. É na hora dele. Eu citei isso, se não me engano, domingo passado aqui, que o relógio de Deus parece que é diferente do nosso relógio. A hora de Deus não é a nossa hora, mas tudo Deus faz no tempo dele. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 6, que nós lemos aí, mandaram chamar a Jesus. E esse texto me impressiona. Jesus resolve ficar mais 2 dias onde ele estava. Mesmo sabendo da debilidade, mesmo sabendo que o amigo dele estava muito mal, ainda Jesus resolve ficar 2 dias onde ele estava. E Jesus começa a demorar para chegar na visão de Marta e Maria. E eu fico imaginando, me coloco no lugar delas, uma ansiedade começa a tomar conta do coração delas. Será que ele não vem? Será que ele não vai aparecer? Não, ele é nosso amigo. Não, Maria, ele é nosso amigo, ele vai vir. Eu tenho certeza que ele vai vir. Nós esquecemos da palavra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a ansiedade em excesso, querido, faz até mal. E às vezes, muitas vezes nós ficamos preocupados assim: será que Jesus vai nos atender? E a situação de Lázaro começa a se agravar. A situação dele começa a ficar pior. Talvez não tinha respirador lá na época, né? A enfermidade começa a tomar conta. Lázaro literalmente estava morrendo. E nesse momento eu creio que elas se questionavam entre elas. Falavam até baixinho para não ficar, falavam isso perto de Lázaro. Cadê Jesus? Aí outra respondia assim: não apareceu. Eu fico imaginando esse diálogo entre elas.
Será que nós não éramos tão amigas deles como nós imaginávamos que fosse? Será que a nossa família não era tão importante para ele como nós imaginávamos que fosse? Talvez nós entendemos errado a amizade. Nós não éramos tão importantes para ele assim como a gente imaginava. Querido, quantas vezes nós nos questionamos quando nós necessitamos de algo, queremos alguma coisa com o Senhor, pedimos, oramos, clamamos, pedimos oração nas células, vamos indo aqui no sábado, às 7 horas da manhã, orando, buscando na reunião de oração, mas parece que Jesus não vem nos atender. Temos a impressão que Jesus está demorando em vir nos socorrer. Quanto tempo talvez você está passando por uma determinada situação sem resposta? Talvez está falando com alguém em casa. Quanto tempo você está pedindo para Deus aí uma determinada situação, uma solução para o problema e sem resposta nenhuma, sem solução, e acaba acreditando numa mentira maligna que Jesus não é teu amigo como você imaginava que fosse. Talvez você está vivendo uma crise financeira no meio disso tudo que nós estamos passando aí há tanto tempo. Talvez está passando um problema com seu esposo, com a sua esposa, eu não sei. Talvez tua esposa não serve a Deus, você tem clamado, orado, buscado, mas parece que nada acontece. Orado pela sua casa, mas parece que nada acontece. Talvez você tenha convivido com uma enfermidade, uma crise há tanto tempo, mas parece que Jesus se esqueceu de você. E no leito, na hora da morte, eu fico imaginando essas irmãs conversando. Agora não adianta mais. Jesus se atrasou. E Marta e Maria, queridos, ficam literalmente decepcionadas com Jesus. Frustradas com Jesus. E no texto de João, capítulo 11, 20 e 21, Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, Jesus chega lá, depois que Lázaro está morto, sepultado. Olha o que ela fala para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Ela foi fazer uma queixa para Jesus. Ela encontra com Jesus, Lázaro já sepultado. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E em outro lugar, no versículo 32, olha que interessante aí, Maria fala a mesma coisa. Por que elas falaram a mesma coisa? Porque elas tinham conversado com isso lá na beira, junto, na hora ali do velório. Jesus se atrasou. Foram isso que eles foram cobrar deles. Muitas vezes nós depositamos nele a nossa confiança, colocamos nele a nossa esperança total nele. Se atrasa. E no caso delas é que o irmão morre. E nós já ministramos sobre isso. Duas jovens que só tinha ele. E os sonhos delas são sepultados juntamente com ele. A família feliz morreu, foi sepultada. Sonhos que ela tinha por uma cura para Lázaro foram sepultados ali. Quantos planos, projetos que ela tinha como filho, como família, foram sepultados ali. A prosperidade, talvez Lázaro, um homem próspero, foi sepultado ali. Tudo isso porque eles acharam que Jesus se atrasou. Mas João 11:40 tem falado isso desde o início dessa pandemia. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Obrigado pelo entusiasmo. Você está de máscara, mas pode dar glória a Deus, viu? Não é pecado, não. E Jesus faz o impossível. Ele não vem quando Lázaro fica doente, mas vem depois de sepultado. Jesus ordena para ele: Lázaro, sai para fora. Lázaro ressuscita, volta para as irmãs, aqueles abraços fortes, choro de alegria. É interessante nós entendemos que Jesus não se atrasou. Ele chegou na hora certa. Nós já ministramos sobre isso aqui. Mas não era a hora que Marta e Maria queria que fosse. Querido, eu tenho convicção que eu estou falando uma palavra de Deus para alguém aqui. Não era na hora de Marta e Maria. É na hora do Senhor. Não foi do jeito delas, foi do jeito de Deus. Não foi da maneira que elas queriam, mas foi da maneira que o Todo-Poderoso resolveu fazer. E muitas vezes nós estamos como Marta e Maria e não admitimos isso. Quantas vezes nós estamos decepcionados com Deus? Como, pastor? Sim. Frustrados com Deus. Como, pastor? Porque achamos que Deus está se atrasando para conosco. Parece que os problemas de todo mundo é resolvido, mas o nosso não. Nos sentimos frustrados porque parece que Jesus está atrasado. Pedimos uma cura e não acontece.
Estamos pedindo, mas parece que Jesus nunca vem nos socorrer. Pedimos uma solução para a nossa vida financeira, mas parece que Jesus sempre está atrasado conosco. Pedimos pela nossa família, mas parece que nada acontece. Pedimos por algum querido, mas não vemos nada. Parece que Jesus sempre está atrasado. Será que você não se sente assim? E as nossas forças começam a diminuir. E a esperança começa a se abater. E os sonhos de futuro vão morrendo. E um sentimento ruim que nós percebemos que nós não éramos tão importantes para Jesus como nós pensávamos antes. Por que Jesus está demorando? Por que Ele não vem nos socorrer? E a resposta de Jesus é impressionante. Se creres, verás a glória de Deus. Eu estou aqui nessa noite com um profeta de Deus para falar para você que Jesus não está atrasado na sua vida. Jesus não está atrasado mediante a tua situação, claro que não. Ele chega na hora certa. Se creres, você vai ver a glória de Deus, querido. Se você crê que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de enviar o Filho dele, Jesus Cristo, a viver aqui, a morrer numa cruz por mim e por você, pagar os meus pecados, os seus pecados numa cruz no nosso lugar, que Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Se você crê nisso, você verá a glória de Deus. É impossível a gente não ver. Se nós cremos que Jesus levou sobre Ele os nossos pecados, as nossas doenças, e que meu passado foi apagado pelo sangue de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Eu gosto de usar sempre um exemplo de substituição. Eu tinha um compromisso marcado e eu não podia ir no compromisso. E eu pedi para uma pessoa, um discípulo ir no meu lugar. Você pode resolver isso para mim? Você pode ir no meu lugar? Mas o compromisso era meu. Eu assumi o compromisso. Quem tinha marcado o compromisso foi eu. Eu que tinha que estar lá. E eu não pude ir. E esse discípulo foi no meu lugar, me representou lá, resolveu a questão. Eu era o responsável, mas ele me substituiu e o compromisso foi realizado. Querido, Jesus veio na hora certa. Jesus não se atrasou. Jesus veio substituir a mim e você naquela cruz. Minha vida, a sua vida que era para estar naquela cruz. Nós éramos os responsáveis. O pecado era nosso, mas Ele nos substituiu. Olha que coisa interessante isso. Nos substituiu. Os pecados eram meus, eram seus, mas Ele veio nos substituir. Jesus ressuscita Lázaro, irmão de Marta e Maria. Quantas coisas que estão sepultadas aí na tua alma, que podem ser ressuscitadas nesta noite. Mas não é na sua hora, querido. É na hora dele. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é da sua maneira, é da maneira dele. O que você tem que entender é que Ele nunca se atrasa. Ele nunca está atrasado. Nós podemos até achar que Jesus está atrasado para conosco, mas Ele vem no momento certo. O que nós temos que fazer é só obedecer a palavra dele. Se creres, verás a glória de Deus. Muitas vezes nós não vemos a glória de Deus porque nós não cremos. Se nós cremos, nós vamos ver os planos de saúde, de paz. A palavra do Senhor fala: bem sei os pensamentos que pensam a respeito de vós, o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Não é ver para crer, é crer para ver. E a gente, eu tenho que ver para crer. Não, nós temos que crer para ver. E no texto que nós lemos de João, capítulo 21, do 1 ao 14. João 21, do 1 ao 14. Eu vou tomar a liberdade de ler novamente para você, para ficar impregnado isso. Dá para pôr novamente, João? João 21. Quero que você acompanhe a leitura aí. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram.
E ele lhes perguntou: filhos, que vocês têm algo para comer? E responderam que não. E ele lhe disse: lancem a rede do lado direito do barco, que vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus aparece para os seus discípulos. Quando a gente faz uma leitura casual dessa passagem aqui, nós podemos negligenciar algumas verdades tremendas que são colocadas nesse texto. Querido, há muito mais nesse texto do que a visão nossa alcança. Se você estiver disposto a escavar comigo um pouquinho aí, antes de tudo, Pedro e os discípulos estavam na Galileia a convite de Jesus. Jesus fala assim: vamos para a Galileia. Antes da prisão e crucificação, Jesus já tinha falado isso. Jesus tinha dito isso já. Depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. É o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 26, versículo 32. Depois que eu ressuscitar, eu vou. E aquela mensagem foi novamente confirmada quando um anjo falou, e várias mulheres, depois da ressurreição, e depois, imediatamente, fala lá aos meus discípulos que, eu já ressuscitei dos mortos, e eles vão, e eu vou diante deles lá para a Galileia, lá eu os verei. Mateus 28, versículo 7, Jesus fala isso. Se isso já não fosse o suficiente, quando as mulheres estavam correndo para levar as novas aos discípulos, Jesus encontrou elas e fala lá em Mateus 28, 10. Ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia. Jesus várias vezes falou: vai para a Galileia que eu vou estar lá. É claro que os discípulos foram, porque os discípulos eram galileus. É interessante isso. Volta lá para a tua terra. Fala para os meus discípulos que eu vou para a Galileia. Fala 3 vezes, Jesus confirma isso antes da morte, depois que ele aparece, que ele ressuscita. Fala para os discípulos eram galileus. Eles haviam estado lá em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Então, além de encontrar Jesus, eles iam voltar para casa. Entendendo a expectativa desses discípulos? Nós vamos voltar para casa, que gostoso. Depois da ressurreição, Jesus havia aparecido para ele 2 vezes. Mas naquele momento, eles estavam a caminho para encontrá-lo na Galileia. Eu fiquei imaginando assim, não é muito difícil pensar como é que foi essa viagem de volta. Saindo de Jerusalém, com a convicção, Jesus mandou a gente voltar para a Galileia, ele ressuscitou, fizeram até uma musiquinha, Fico imaginando eles cantando ali, Deus não está morto e tal. Pastor, essa música é agora, claro, eu estou falando, brincando. Eu fico imaginando eles conversando entre eles, voltando para a Galileia, com aquela expectativa. Jesus tinha aparecido 2 vezes para eles lá, eles vão encontrar com eles na Galileia. Eles esperavam voltar para casa, mas seu choque e horror inicial lá da cruz foi substituído por uma expectativa. Nós vamos vê-lo, vai ser gostoso. Não apenas eles iam se encontrar com a sua família, mas com seus amigos, mas iam ter novamente comunhão com Jesus. Uma coisa tremenda. E eu fico imaginando eles conversando, sorrindo, enquanto viajavam na estrada juntos ali, saindo de Jerusalém, entoando alguns cânticos. Mas quando chegaram a Galileia, não encontraram a Jesus. Interessante isso. Quando eles chegam a Galileia, eles encontram todo mundo. Encontram os familiares, encontram os amigos, encontram a família toda lá. Mas não encontraram Jesus. Nem um sinal de Jesus havia. E um dia se desdobra em outro dia, e ele ainda não aparecia. Nada de Jesus.
Em pouco tempo, aquele sorriso inicial da viagem se transforma numa cara fechada. E como Jesus não estava lá, se transforma numa palavra chamada desânimo. Eles começam a ficar desanimados. Porque esperar pelo Senhor, às vezes, querido, pode ser a mais difícil de todas as tarefas. Esperar por um milagre, uma intervenção divina, pode ser uma tarefa difícil. Foi o que aconteceu com Marta e Maria ali. Mas Jesus não falou que eles iam encontrar na Galileia? Sim. Onde eles estavam? Quanto tempo tinham que esperar? E finalmente, a espera torna-se muito longa. E é o texto que nós lemos. E o Pedrão se manifestou, sempre o Pedro, né? E o Pedro se manifesta aqui: eu vou pescar. Foi isso o texto que nós lemos? Mas no texto original, a declaração de Pedro aqui, ela está na forma contínua do verbo. Quer dizer assim, ele não apenas ia pescar naquela hora. Não, eu vou pescar e vou continuar pescando. E vou largar mão de tudo isso. Eu vou continuar pescando. Eu vou voltar para a minha vida antiga. Eu vou pescar. É isso que literalmente ele está dizendo aqui. Eu vou voltar a pescar como meio de vida. É isso que ele está dizendo. Ele falou: eu vou pescar rapidinho. Não, eu vou pescar, vou continuar pescando, vou viver pescando. E os outros discípulos sim. Nós também vamos voltar para aquilo que nós fazíamos antes. Nós também vamos voltar a pescar. Querido, eu quero que você entenda isso. Veja, quando Pedro e os outros discípulos, eles deixaram seus barcos para seguir a Jesus, fizeram exatamente isso. Eles abandonaram, mas não queimaram como Eliseu fez, quando Elias veio e jogou a capa sobre Eliseu. Eliseu vai lá e queima o instrumento de trabalho dele, que era um arado no fogo, para não correr o risco de voltar atrás. Os discípulos não fizeram isso. Quando eles retornam para Galileia, tudo estava lá. Os barcos estavam lá, as redes estavam lá, utensílios da pesca, estava tudo lá. E enquanto esperavam um sinal de Jesus, Pedro começa a contemplar a vida antiga. Os barcos estavam lá, a rede estava lá. Começou a se lembrar como é que era o mar, o cheiro da maresia, né? Dar um lago, na verdade, começou a encher suas narinas. E os pensamentos de atrair os peixes na rede. Aquela noite estrelada da Galileia voltou a fervilhar no seu coração. Foi quando ele tomou essa decisão. Às vezes é difícil a gente entender. Eu vou voltar a pescar. Porque Pedro havia experimentado uma vida de 3 anos e meio aproximadamente, vendo milagres extraordinários juntamente com Jesus, testemunhado coisas, querido, que nós nem imaginamos. Pedro tinha visto o leproso ser curado. Pedro tinha visto coisas extraordinárias, milagres tremendos ali. Pedro nega Jesus. Jesus dá a chance de perdão para ele. Vê Jesus 2 vezes depois de tudo isso ainda. E ainda fala assim: eu vou voltar a pescar. Já pensou como é que a gente corre o risco de voltar à vida antiga? Ele estava abandonando o chamado. Ei, preste atenção que eu estou falando uma palavra de Deus para você aqui. Você que abandonou o chamado, Deus está mexendo com o seu coração nessa noite. Você que abandonou aquilo que Deus colocou no seu coração há muito tempo atrás, Deus está falando assim: quem mandou você abandonar isso? Ele está abandonando o chamado, ele dera a costa para o ministério. E o pior ainda, os outros foram influenciados por ele também. E naquela noite a Bíblia diz que não apanharam nada. Querido, não há nada fora da vontade de Deus. Põe a mão no teu peito aí, põe a mão no teu peito aí, repita comigo: se não há nada fora da vontade de Deus. Eram pescadores experientes, mas não pegaram nada, nada. Tentaram todos os pontos que eles conheciam no lago, mas não conseguiram apanhar peixe nenhum. Talvez remando de um lado para o outro, lançando rede, mas em vez de suas redes se encher de peixe, para mim a mente deles, da cada vez que eles lançavam aquela rede, se enchia de pensamentos de fracasso, de desânimo. Era isso que a mente deles estava cheia.
Que visão deprimente que deve ter sido isso. Aqueles homens que viram os milagres, que andaram com Jesus, estiveram com Jesus 2 vezes depois de ressuscitado, desanimam. Mas, no entanto, tinha alguém que observava de longe toda essa história. Jesus sabia exatamente onde eles estavam e o que eles estavam fazendo, o que eles tinham feito a noite toda. Jesus tinha ido antes a Galileia, mas preferiu não se revelar a eles. Ei, se as coisas não acontecerem igual você está imaginando ainda, é porque Jesus preferiu assim. E pela manhã, Jesus aparece na praia. Querido, o que você tem que entender, esse versículo da palavra de Deus é tremendo. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Jesus deixou eles pescar a noite inteira, se batendo da força deles aí. Jesus aparece na praia de manhãzinha e grita ainda. Por isso que eu falo que Jesus tem senso de humor. Apanharam algum peixe aí? Será que Jesus não sabia? O que vocês acham? A resposta deles: não, claro. Isso não surpreendeu nada a Jesus, porque eu acredito que o único Deus onipotente foi responsável por todas essas redes vazias. Fico imaginando Jesus ali fora, sabia quantos peixes tinha naquele lago, falava para os peixes assim: sai longe daquela rede agora. Ele é o Criador de todas as coisas. Os peixes iam para um lado. Quando eles iam para lá, Jesus falava para os peixes assim: pode ir para o outro lado. Eu creio que Jesus ficou brincando com eles a noite inteira ali, ó. A noite inteira aí, Jesus falou para vocês: lança a rede do lado direito. E eu creio que mesmo Jesus falou: agora vocês podem vir para a rede. 153, a Bíblia fala assim: grandes peixes. Pastor, por que 153? Eu acho que só tinha 153, porque foi tudo. 153 grandes peixes. Tinha obedecido esse comando aí. E nesse momento os discípulos reconhecem que era o Senhor. Eles percebem que é o Senhor. E quando eles chegam na praia, já encontram o café da manhã pronto. Querido, Jesus sabia que esses homens precisavam ser tratados. Jesus sabia que esses homens precisavam ser repreendidos e corrigidos. Por pecado, pastor? Não, pela sua impaciência e infidelidade. Jesus só mandou: vai para Galiléia que eu vou estar lá. Mas Jesus sabia também que eles estavam cansados, famintos e desencorajados. Querido, não perca a célula essa semana. Procure o teu líder. Se você não puder e não tiver presencial, fala para ele passar no WhatsApp para você aí. Você vai ver justamente esse texto aqui. Você conhece alguém cansado? É a célula dessa semana. Jesus sabia que esses homens estavam cansados, famintos. Ele deixa que ele seque no fogo e depois alimenta eles. Só depois o repreende. Após ter tomado o café da manhã, aí Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas. É um texto que vocês conhecem. João 21:15. Ama mais do que estes. Querido, eu quero que você entenda esse texto. Quando Jesus fala assim: Simão, filho de Jonas, ama mais do que esse. Jesus não está mostrando para os discípulos: você me ama mais do que eles? Não. Jesus está mostrando para Pedro os barcos, as redes e os peixes. Simão, filho de Jonas, você ama a mim mais do que essas coisas aí? Você me ama mais do que o barco, do que os peixes, do que a rede? Você me ama mais do que isso aí? É que a tradução ficou: você me ama mais do que estes? E nós estamos pensando que Jesus está falando com pessoas. Não está. Ele está mostrando essas coisas. Você me ama mais do que estes? Se sim, apacenta os meus cordeiros e as minhas ovelhas. Aí ele fala: Pedro, você não foi chamado para pescar peixe. Você foi chamado para ministrar as pessoas. Você não soube esperar. Jesus restaura Pedro ao projeto original. Restaura Lázaro ao projeto original. E quer restaurar você do projeto original. Uau! Amém? Você está me entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite, querido? Jesus restaurou Lázaro ao projeto original, restaurou
Pedro é o projeto original, quer restaurar você é o projeto original. Mas era no tempo dele. Cuidado, para você não ficar reclamando do tempo, como Marta e Maria, ou voltar à vida velha como Pedro. Os barcos da vida velha estão aí. As redes da vida velha estão aí. Estão aí. Pode ser que nós estejamos na beira do caixão como Marta e Maria, mas Jesus falou que Ele vai vir. Creia. Parece que está acabando, mas creia. Talvez você está aqui, é um líder de célula, alguém sob o seu cuidado espiritual, é um discípulo. Talvez nesse tempo da pandemia a pessoa aproveitou para assumir, precisa ser repreendido, corrigido. Olha só como é que Jesus corrigiu. Porque é difícil corrigir alguém quando a pessoa está cansada, faminta, desencorajada. A dica de Jesus aqui, ó. Antes de chamar a atenção, Ele prepara uma fogueira, né? Pão, peixe assado. Foi ou não foi? Uma fogueira. Nós precisamos preparar uma fogueira no nosso coração. Pão. Nós precisamos do alimento da palavra. Pastor, e o peixe assado? Intimidade. Talvez você está achando que Jesus está demorando para você. Querido, palavra de Deus para você nessa noite. Cuidado com esse tempo de espera. Você pode começar a voltar às coisas antigas da sua vida. Cuidado que nesse tempo de espera você pode começar a mirar, olhar nos barcos da vida velha. O milagre está muito próximo. Vai passar. Eu não sei a crise que você está vivendo. Eu não sei a dificuldade que você está vivendo, fora essa que nós estamos vivendo aqui no mundo. Mas estou falando de crises pessoais. Estou falando de coisas do teu coração. Você precisa fazer uma fogueira e assar pão sobre ela. Você precisa preparar o teu coração e entender que por mais que você acha que está demorando, por mais que você pense que Jesus não vai chegar, por mais que você olhe assim, mas acho que Jesus não era meu amigo como eu pensava que fosse, por mais que você ache que a coisa está difícil e você seja tentado, eu vou voltar a pescar e vou continuar pescando. No mundo nós teríamos luta mesmo, mas tende o quê? Bom ânimo. Será que você está entendendo o que Jesus está falando com você nessa noite? Será que você está entendendo que Jesus falou para você assim: quem mandou você abandonar o teu chamado? Quem mandou você abandonar de falar do meu nome para as pessoas? Quem te autorizou isso? Quem te autorizou você voltar para o barco? Quem autorizou você voltar para a vida velha? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Abaixe sua cabeça, feche teus olhos, que eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Não sei como você está aqui nesta noite. Pedro não foi chamado para ser pescador de peixe, mas pescador de almas. Pai, eu agradeço o Senhor por esta noite. Eu agradeço o Senhor por cada vida que está aqui. Eu agradeço o Senhor por cada família aqui representada. Pai, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre cada um aqui nesse lugar. Deus, eu sei que muitos estão em casa, ouvindo essa ministração aí. Deus, de onde estiver entrando esta palavra, que pessoas sejam resgatadas ao propósito original, resgatadas aquilo que o Senhor tem. Faz de nós, Senhor, essa fogueira. Faz de nós, Senhor, um povo incendiado pela Tua presença. Pai, eu agradeço ao Senhor por esta noite. E eu quero pedir a bênção do Senhor, ó Deus, sobre cada um que está aqui. Assim como o Senhor nos trouxe com segurança, o Senhor nos leve para casa com segurança. Livra-nos, Senhor, a nós, a nossa família, desse mal que está acontecendo. Passa o Teu sangue, Senhor, nas portas das nossas casas, janelas. Livra-nos, Senhor, de tudo isso. Por aqueles que estão enfermos, Senhor, nós como igreja levantamos nossas vozes e clamamos saúde para esse povo. Em nome de Jesus.
esses que se contaminaram, Senhor, estão aí sofrendo com esse vírus, Pai, em nome de Jesus, da saúde, restauração da saúde, para que essa pandemia logo passe, e nós possamos vivenciar e viver os planos do Senhor para a nossa vida. Mas eu sei que tudo isso, o Senhor não está atrasado. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre ela permaneça em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma boa semana.